A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será a convocação do exército de Jesus Cristo e a convocação do exército da besta para a batalha do Armagedon. Irmãos, no vídeo de hoje eu quero mostrar para os irmãos que as escrituras sagradas ela nos revela como se dará a convocação do exército de Jesus Cristo e a convocação do exército da besta para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é a batalha do Armagedon. Então, irmãos, nós vamos usar aqui hoje textos, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e textos, irmãos, ali do Apocalipse, onde fala da sexta taça. Então, irmãos, vamos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo começar esse estudo, lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante. Lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, para entender aqui, irmãos, que aqui está falando da convocação do exército de Jesus Cristo para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, nós vamos analisar primeiramente aqui no verso 16, três expressões. A expressão descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, porque isso, irmãos, nos dá a ideia da convocação de um exército para a guerra. Porque veja bem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A palavra alarido aqui, irmãos, quer dizer brado ou grito. Ou seja, o Senhor ele desce do céu com um brado ou com um grito, uma voz de ordem, Tanto nessa tradução está alarido, mas em outras traduções, os irmãos vão ver que está ali que o Senhor descerá com brado, ou com ou uma ordem, voz de ordem. Então, irmãos, esse descerá do céu com alarido ou com brado de ordem, isso, irmãos, é uma referência, tipo assim, a uma ordem de um oficial, quando ele está ali chamando e convocando o seu soldado, O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que quer dizer brado, ou voz de ordem, como um soldado que está ali, como um oficial que está convocando e chamando seus soldados, e com voz de arcanjo. Irmãos, por que voz de arcanjo? Arcanjo, que é um arcanjo? Ele é o chefe dos anjos, é um chefe de anjos, de muitos anjos. Então, isso nos dá a ideia do quê? De um comandante de um exército. Assim como um arcanjo, ele é um chefe de vários anjos, ou seja, ele é como um comandante, de vários anjos, como um comandante de exército. Assim, o Senhor Jesus ele está vindo, irmãos, como a voz de um comandante de exército. E essa voz é para quê? É para chamar o teu povo para a guerra. O mesmo Senhor descerá dos ares com alarido, ou seja, com um brado de ordem, de um comandante, e com voz de arcanjo, ou seja, com a voz de um comandante de um exército, e com a trombeta de Deus. Por que aqui, irmãos, está essa expressão, trombeta de Deus? A trombeta, irmãos, era utilizado para várias coisas, ali no Antigo Testamento, mas como aqui nós vemos, que esse texto ele está nos tipificando que uma convocação de um exército para a guerra, qual que é o sentido de trombeta aqui, a trombeta de Deus? Irmãos, lá, antigamente, a trombeta, um comandante do exército, ele tocava a trombeta para o quê? Para convocar os exércitos, para todo mundo se ajuntar ali para a batalha. Veja bem, quando o apóstolo Paulo está ali aos Coríntios, ensinando sobre os dons, principalmente o dom de linguagem, ele usa essa expressão. Se a trombeta der um som incerto, como vai se preparar para a batalha? Então, irmãos, um dos objetivos da trombeta antigamente era o quê? Ela dá o som dela para o exército se preparar para a batalha. Então, irmãos, nós vemos aqui essas expressões, descerá do céu com alarido,
voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que Jesus Cristo ele vem como um comandante de exército. Ele dá seu brado de voz, quer dizer, como um oficial, como um comandante chamando seu povo. E ele vem com a trombeta de Deus, quer dizer, ele está tocando uma trombeta para quê? Para todo o seu exército se reunir. Parece confuso, irmãos, mas agora, nos próximos versos aqui, vai nos mostrar como que se dá esse ajuntamento para a batalha. Esse ajuntamento para a batalha do último dia se dá como? Através da ressurreição e do arrebatamento, que ocorre um juntamente com o outro. Ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Coisas relacionadas, irmãos, a um comandante quando está chamando o povo para se preparar para a batalha. Ó. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, Cristo ele está vindo como um comandante de exército para uma batalha contra o anticristo. E ele já começa a convocar o seu exército através do quê? Através da ressurreição. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro. Ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, quer dizer, aqueles que estão vivos para contemplar a vinda de Cristo, ali no fim da grande tribulação. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que ressuscitou nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, primeiro céu. E assim estaremos sempre com o Senhor, porque a partir desse momento a igreja nunca mais se apartará do lado de Cristo, certo, irmãos? Então veja bem, como que se dá essa convocação desse exército? Através, irmãos, da ressurreição e do arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Irmãos, não é no espaço de 7 anos, é juntamente com eles. Vamos supor, Jesus Cristo está vindo agora, certo? Então, aqueles que já morreram em Cristo, tem uma ordem, eles ressuscitam primeiro. Terminou de ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, imediatamente aqueles que estão vivos, né, é arrebatado e tem seus corpos glorificados. E juntamente com aqueles, irmãos, que morreram em Cristo, eles estarão com o Senhor nos ares. Quer dizer, nesse momento, o Senhor veio como um comandante de exército, deu um brado de ordem, né, convocando o seu exército e tocou uma trombeta. Para quê? Para todo o seu exército se reunir para ele, para vir para uma guerra. Então, os irmãos estão entendendo aqui que Deus está usando a figura de um cenário, de uma convocação de guerra. Por isso, o Senhor ele desce com alarido, com um brado de ordem, né, com uma voz de ordem, para chamar o seu povo para a guerra. Ele vem com a voz de arcanjo, quer dizer, ele vem com a voz de um comandante de um exército, porque um arcanjo, ele é um chefe dos anjos, ou ele é um comandante dos anjos. Então o Senhor está vindo como... ele está vindo com voz de arcanjo, com a voz de um comandante do exército, convocar o teu povo para a guerra, e com a trombeta de Deus. Então a última trombeta, irmãos, é para isso, para convocar para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, certo, irmãos? E essa convocação, quando o Senhor vem, se dá através da ressurreição e do arrebatamento, que ocorre juntamente um com o outro. Nada de separar aqui em 7 anos. Esse texto, irmãos, não está mostrando separação nenhuma de 7 anos aqui. Tudo ocorre no mesmo momento. Jesus Cristo, ele vem. O anticristo, ele causou tribulação na terra, certo? Terminou o tempo da grande tribulação. Jesus Cristo ele vem como um comandante de exército, ele dá um brado de voz, ele toca a trombeta para o seu exército se ajuntar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitam, aqueles que acabou de ressuscitar e foi para os ares com Cristo, depois, irmãos, imediatamente aqueles que estão vivos arrebatados, né? Para encontrar com eles, juntamente, não num espaço, irmãos, de 7 anos. Então aqui, irmãos, nós vemos o quê? A convocação, Jesus Cristo vindo e convocando seu exército para a batalha. Agora nós vamos olhar o outro lado, como se dá a convocação do exército da besta, e nós vamos ler 19 de Apocalipse, como se dá a conclusão dessa batalha.
Então aqui, irmãos, né, vamos ler em Apocalipse capítulo 16, do verso 12 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Verso 12, do capítulo 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Olha aqui Deus nos dando uma localização geográfica. Tá vindo aqui os reis do Oriente, não do Ocidente. Ó, o sexto anjo derrama sua taça, as águas do Eufrates seca. Então, irmãos, nós vemos o caminho dos reis do Oriente sendo preparado. Para quê? Para aquela batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Ó. E da boca do dragão, que é o diabo, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós vimos aqui, irmãos, o rio Eufrates está secando, está sendo preparado o caminho para os reis do Oriente, para se juntar para essa batalha. João tem a visão aqui que da boca do dragão, da besta e do falso profeta, está saindo espíritos imundos semelhante a rãs, que são espíritos enganadores, fazem falsos prodígios para enganar os reis da terra. Veja bem, irmãos, Jesus Cristo, ele vem com voz de arcanjo, né, com voz de um comandante do exército, dá o seu brado de voz, né, convocando o seu povo, toca uma trombeta convocando o seu exército para essa batalha, enquanto que aqui ocorre o contrário. Da boca da besta, do dragão e do falso profeta, saem esses espíritos imundos, né, para seduzir e enganar os reis da terra. Então nós vemos que através da enganação, da falsa profecia, de falsos milagres, né, é através de espíritos imundos que está sendo convocado o exército desse mundo, né, o exército da besta para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. E da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo, para os congregar, quer dizer, a juntar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. Ó. Verso 16. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então aqui, irmãos, nós vimos o ajuntamento do exército da besta, né, para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui, irmãos, fazendo essa conexão de Tessalonicenses, que Paulo ensinou a eles, e essa conexão com a sexta taça, nós vimos, irmãos, que ali Paulo nos mostra que ali está sendo revelado que Jesus Cristo ele volta para uma batalha, para uma guerra, ele convoca o seu exército. Essa convocação se dá através da ressurreição e arrebatamento. Ressurreição para aqueles que morreram em Cristo, né? Que vai estar morto, né, no dia da volta de Cristo, e o arrebatamento, que é para aqueles, irmãos, que estão vivos para contemplar. Um ocorre juntamente com o outro. Então aqui nós vimos na sexta taça, né, o rio Eufrates seca, é preparado o caminho dos reis do Oriente. João tem a visão ali da boca do dragão, da besta e do falso profeta sair 3 espíritos imundos, né, que são aqueles que seduzem os reis da terra, né, para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui, irmãos, nós já vimos essa duas convocações desses 2 exércitos, o exército de Jesus Cristo e o exército da besta. Agora, irmãos, nós vamos em Apocalipse 19 para ver como se conclui essa batalha. Então, irmãos, como nós já vimos aqui tanto a convocação do exército de Jesus Cristo quanto o exército da besta para a batalha do tempo do fim, então agora nós vamos ver, irmãos, o resultado dessa batalha, que é a vitória de Jesus Cristo sobre a besta e o falso profeta. Então vamos ler, irmãos, Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, porque ele vem para um julgamento, e peleja, porque ele vem para uma batalha, com justiça. Então, irmãos, vamos entender aqui que esse julgamento
essa batalha que Cristo vence o exército da besta é uma batalha justa. O Senhor não vai destruir esse povo por ruindade dele, mas ele vem, irmãos, para um julgamento e para uma peleja que é dentro da sua justiça, certo? E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Diademas é o quê? Coroa, né? Querendo nos revelar o quê? Que o reino estava sob o domínio do anticristo, da besta. Agora, irmãos, esses muitos diademas simbolizam o quê? A vitória de Cristo, porque agora quem vai reinar sobre as nações não é mais a besta, é Cristo. Por isso que na cabeça dele tinha muitos diademas, muitas coroas, porque agora ele vem para reinar sobre as nações, ele tira o poder desse mundo da mão dos homens, né? Como está escrito ali na 7ª trombeta. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ó. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestido de linho, fino, branco e puro. Então os irmãos notam que aqui esse exército ele já está completo. Jesus Cristo ele já veio, né? Ele já tocou a trombeta, já deu um brado de voz, já veio como um comandante de exército, já juntou o seu exército através da ressurreição e do arrebatamento para aqueles que ficaram vivos para contemplar a vinda dele, e agora esse exército está preparado, ó, e da sua boca saía uma aguda espada, instrumento de luta, de batalha, para ferir com ela as nações que estão aliadas à besta, e ele as regerá com vara de ferro, porque ele tira o poder da besta sobre as nações, agora ele que tem esse poder, ele que passa a reinar, e ele passa a julgar as nações restantes, que não se aliou a ela, né? E ele as regerá com vara de ferro, para julgar com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comai a carne dos reis, a carne dos tribunos, dos fortes, dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Quer dizer, todos aqueles que estão aliados à besta. E vi a besta e os reis da terra. Então João está tendo a visão da besta e dos reis da terra. Quer dizer, aqueles que estão ajuntados para essa batalha, para a batalha do Armagedon. E os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. Então, irmãos, vê aqui, ó, a besta, os reis da terra e o seu exército é aqueles que se reuniu ali na 6ª taça para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, quer dizer, sobre Cristo, e ao seu exército. É aquele mesmo Cristo que vem como um comandante de exército ali em Tessalonicenses, né? E esse exército, irmãos, é aqueles que foram ajuntados a Cristo através da ressurreição e do arrebatamento. Ó, conclusão agora, irmãos, dessa batalha. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então aqui, irmãos, é a vitória de Jesus Cristo, né, sobre a besta e sobre o falso profeta. Então, irmãos, tem muitos irmãos que falam que, ó, vamos ler o verso 14 de novo. Capítulo 19, verso 14. E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Muitos vão dizer, irmãos, que esse exército que está vindo com Cristo é a igreja que estava participando das bodas nos 7 anos. Só que, irmãos, esta interpretação de dizer que esse exército que vem com Cristo estava participando das bodas do Cordeiro durante 7 anos está totalmente equivocada. Eu vou encerrar o vídeo, irmãos, explicando isso. Por quê, irmãos? Segundo Apocalipse
19, as bodas do Cordeiro ela só ocorrem após a grande meretriz ter sido julgada, após ter sido vingado o sangue dos justos e após Jesus Cristo passar a reinar. Então, irmãos, a meretriz ela não é vencida antes dos 7 anos, onde dizem que serão as bodas. O sangue dos justos não é vencido, não é vingado antes, irmãos, desses 7 anos. E também Jesus Cristo ele não passa a reinar antes dos 7 anos. Porém, irmãos, após os 7 anos, que esses 7 anos nos revelam, né, princípio das dores nos 3 anos e meio primeiro e as dores finais, o tempo da grande tribulação nos 3 anos e meio finais. Então, irmãos, só para nós concluir esse raciocínio que esse exército, eles não estão vindo de umas bodas de 7 anos. Pelo contrário, as bodas ocorrem após essa guerra, após Cristo passar a reinar. Então, irmãos, para nós concluir e entender isso de maneira definitiva, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, Apocalipse, capítulo 19, verso 1 diante. E depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a prostituta, ou a meretriz, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então aqui, irmãos, essa grande multidão, que é aquela mesmo ali de 7 de Apocalipse, essa grande multidão está louvando a Deus porque a grande meretriz, a grande prostituta que corrompeu a terra foi julgada. E o sangue dos servos de Deus foi o quê? Foi vingado. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela, da grande Babilônia, da meretriz, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, tantos pequenos quanto grandes. E ouvi como que é a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que é a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, os irmãos estão vendo aqui uma ordem cronológica. A prostituta, meretriz, é julgada. O sangue dos santos é vingado. Cristo passa a reinar. E ouvi como que é a voz de uma grande multidão, como que é a voz de muitas águas, como que é a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele passa a reinar depois dos 7 anos, certo, irmãos? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha bem a figura de um casamento. Esse casamento, essa boda de Cristo e da igreja, ela ocorre, irmãos, após a prostituta ser julgada, ocorre após o sangue do povo santo ser vingado, e após, irmãos, Cristo passar a reinar. A meretriz não é julgada antes dos 7 anos, não. Ela está em ação junto com a besta dentro daqueles 7 anos. O sangue dos servos de Deus não é vingado antes dos 7 anos, mas aqui dá destaque que ele é derramado principalmente ali, nos 3 anos e meio finais, que é o tempo que a besta recebe para agir, certo, irmãos? E Cristo ele passa a reinar quando termina o tempo da grande tribulação e ele volta e vence o exército da besta. Então, verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas, são vindas as bodas do Cordeiro, elas não são passadas. Se Jesus Cristo volta ali no final da grande tribulação e as bodas foi ali naqueles 7 anos,
Quer dizer, ele teria que dizer que as bodas foram passadas, né? Terminou aqueles 7 anos de bodas e agora Cristo estaria voltando para julgar o reino da besta. Mas não, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Ela se apronta depois da ressurreição, irmãos. Depois que ela já ressuscitou. Isso é lá no tempo do fim. Lá depois da grande tribulação. Então, irmãos, o irmão entendeu? As bodas do Cordeiro, elas só são vindas, elas são chegadas após a meretriz ter sido julgada e após o sangue dos santos ser vingado. A meretriz, ela atua ali dentro daqueles 7 anos, né, que a besta tem poder. O sangue do povo santo aqui que é derramado está dando destaque dentro daqueles 7 anos, não antes, certo, irmãos? Mas necessariamente os 3 anos e meio finais, que é o tempo da grande tribulação, certo? E o Senhor passa a reinar após esse tempo, porque terminados os 7 anos, Jesus Cristo volta, vence a besta, toma o reino para si e passa a reinar. Cristo passando a reinar, chegadas são as bodas do Cordeiro, ou seja, as bodas do Cordeiro, irmãos, elas se cumprem dentro do milênio e não naqueles 7 anos finais, certo, irmãos? Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, que esse vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Nos últimos vídeos falei muito sobre o Armagedon, agora nos próximos vídeos, né, irmãos, vamos procurar falar sobre outros assuntos, né, irmãos? Eu peço para os irmãos, ore a Deus por mim, né? Deus dá mais sabedoria, entendimento, conhecimento, para Deus me guardar no seu caminho santo, para nós estar sempre podendo, irmãos, compartilhar conhecimento com todos os irmãos também, no que aprender aqui, ensine para outro, né? Compartilhe o vídeo com outros irmãos também, para que todos venham a ser edificados. Irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.